Vamos lá então, Mateus, capítulo 18, versículo 23. Diz assim o texto, ó. Vamos ler de novo esse texto aqui. Fala assim, ó. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um ao seu irmão. Amém? Olha só que comparação Jesus fez aqui, né? Interessante esse texto aqui, irmãos, porque, na verdade, a Bíblia fala, irmãos, se nós não perdoarmos, tão pouco Deus vai nos perdoar. E ele fala, se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, né, nós vamos ter problemas na eternidade. Olha só, hoje eu vou falar essa palavra aqui, irmãos, porque, na verdade, o ser humano, nós, eu, você, nós somos pessoas falhas, né? E se tem uma coisa que nós falhamos, né, é no convívio do dia a dia com outras pessoas, né? Então, a nossa caminhada aqui na Terra, né, muitas vezes nós somos, nessa Terra, muitas vezes nós somos ofendidos, mas só que muitas vezes nós ofendemos também. Não é sempre que nós somos ofendidos, às vezes a gente ofende as pessoas, ou com palavras, ou com atitudes. E essas ofensas muitas vezes geram ressentimento, amargura no coração das pessoas ou no nosso coração. Então isso é algo que é do ser humano, né? Então veja bem, esse é um problema, né, que existe entre as pessoas nos seus relacionamentos. Isso é fato, né? Então veja bem, hoje eu quero falar dessa palavra aqui, a importância então, irmãos, de nós sempre perdoar as pessoas do íntimo do nosso coração. De todo o nosso coração, de toda a nossa força e a nossa fé. Por que é importante nós perdoar de todo o nosso coração, com toda sinceridade, as pessoas que nos ofendem, ou quando ofendemos alguém, nós termos também a humildade de ir lá pedir perdão e pedir perdão para Jesus. Porque isso faz uma diferença grande na nossa vida aqui nessa terra. Irmãos, uma falta de perdão, ela acarreta o quê? Uma mágoa no coração, ressentimento. O que ela acarreta na vida da pessoa? Ela acarreta angústia, né?
um ressentimento no coração, ela pode trazer uma opressão grande na vida da pessoa. Ela pode tirar o sono da pessoa, tem pessoas que não dormem de noite. Eu, por exemplo, orei por uma vez que não dormia de noite, a noite inteira ela não dormia, porque ela tinha ódio de um familiar dela. E ela não conseguia dormir. Coisa séria, né? E o pior, irmãos, olha só, e o pior de tudo isso, que ela ia nas igrejas, ela ia na igreja buscar ajuda. Foi em tudo que foi igreja. E ela falou para mim assim, não, a última igreja que eu fui agora foi a Igreja Universal. Ela falou que tinha ido, a última igreja que ela tinha ido. Só que quando a pessoa tem ódio, ressentimento no coração, a oração não vai mudar a vida daquela pessoa se a pessoa não perdoar. Pode 50 orar pela pessoa, se ela não liberar o perdão, o mal não vai sair. Então, é algo, aqui Jesus falou que nós temos que perdoar o quê? Do íntimo do nosso coração. Então, eu orei por essa senhora que eu tive lá, orei por ela, foi a mesma coisa que bater em ferro frio. Não, nada aconteceu. Ela estava oprimida, continuou oprimida. E aí eu comecei a conversar com ela e ela abriu comigo. Aí a gente pôde pegar o ponto certo. Quando ela liberou o perdão, o mal foi embora. E nunca mais, eu sei porque quem me levou lá foi uma amiga da minha madrasta que me levou lá para orar por ela. E a mulher tinha perturbações terríveis, via vulto, ela abria a porta da casa dela, ela via vela acesa na frente da casa dela. Então o diabo oprimia ela de toda forma. No entendimento dela, alguém estava fazendo algo por ela. Na verdade, não, contra ela. Na verdade, ela que não tinha liberado um perdão para um familiar dela. Então isso é muito sério. Então tirava o sono dessa mulher, né? Tem pessoas, por exemplo, olhei para um rapaz outro dia aqui, que ele tinha problemas financeiros, até ele nem é daqui do Evaristo, ele é de fora. E nós aconselhamos ele aqui, né? A vida dele estava toda trancada porque ele deixou entrar amargura e ódio no coração e aquele demônio estava trancando os negócios financeiros dele. Por que o diabo tem tanto poder quando alguém não perdoa sobre a vida de uma pessoa? Porque Jesus falou assim, ó, que o segundo mandamento é nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É mandamento de Deus. Então há uma importância grande nessa palavra aqui, irmãos, porque nós, ainda que somos da fé, no dia a dia surgem situações que podem gerar uma amargura, um ódio no nosso coração de alguém no dia a dia. Tem um texto ali, até eu comentei com a Márcia de tarde, Jesus estava ensinando para os apóstolos. Olha, é o seguinte, se uma pessoa 7 vezes pecar contra você e 7 vezes ela vir te pedir perdão, é para você perdoar. Vamos abrir esse texto lá, irmãos, para nós ler esse texto lá. É muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está anotando aqui. Olha só. É Lucas 17:3. Lucas 17:3. Então, o perdão, na verdade, né, é um mandamento de Deus, porque Ele mandou nós mesmos. Amém? É Lucas 17, capítulo 3. Amém? Então diz o texto assim, ó. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4, olha só isso aqui, ó. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Amém, irmãos? Está vendo isso aqui? Você já imaginou? Quantas vezes a gente falou assim, esse cara não está arrependido de nada, já é a 5ª vez que vem aqui. Mas Jesus falou que se ele vir mais que uma vez e se arrepender é para nós perdoarmos. Olha só no versículo 5 o que ele disse aqui, ó. Ele falando isso para os discípulos dele, os apóstolos. Ele falou assim, ó, então
disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Significa, isso que o Senhor está falando não é muito fácil. Então aumenta a nossa fé para que nós possamos colocar em prática isso aí. Então eles reconheciam que o perdão não é claro que não, né? Mas é preciso. Então ele disse assim, aumenta a nossa fé, porque o que o Senhor está falando aqui é coisa muito séria. Porque no dia a dia, na caminhada aqui dessa terra, surgem muitas situações. Como eu falei para você, tanto você pode magoar alguma pessoa, como ela pode te magoar, né? Então isso aqui, essa palavra aqui, irmãos, ela veio aqui nessa noite para limpar o nosso coração, né? Porque, na verdade, quantas pessoas nós entramos em contato durante uma semana, durante um dia, né? E às vezes pode acontecer uma situação, às vezes a pessoa não está bem, ela pode nos ofender, pode ficar com ressentimento, ou nós lançar uma palavra e nós ficar com ressentimento dessa pessoa, isso é comum, né? Bom que não acontecesse, mas se acontecer, né, nós temos que pedir perdão para Jesus e acertar isso aí. Porque tem um texto lá, irmãos, aquela passagem, tem uma passagem bíblica ali que fala, todo mundo conhece ali, e na verdade quase todo mundo aqui eu creio que quase todo mundo era católico no passado, e quando eles fazem aquela reza lá do Pai Nosso, lá, ou fazem a oração, né, os cristãos fazem a oração do Pai Nosso, né, o que diz ali? O que fala ali? Pai, age igual eu ajo com o meu próximo. Pai, me perdoa assim como eu tenho perdoado aquela pessoa que tem me ofendido. E se não houver perdão, se nós não perdoarmos, tão pouco Deus vai nos perdoar. Então, vocês lembram do texto que nós abrimos o culto aqui? Alguém tinha uma dívida, né? Alguém tinha uma dívida alta e o camarada falou assim, ele clamou, tenha misericórdia de mim. Aí o camarada falou assim, não, então a tua dívida está perdoada. Ele saiu de lá perdoado. Quando ele encontrou alguém que devia para ele bem menos, ele não quis perdoar. Jesus retratou bem isso aqui. Então ele não quis perdoar. E assim muitas vezes é nós. Nós queremos o perdão de Deus. Nós queremos que Deus nos perdoe. Mas nós não liberamos o perdão. Foi o que aconteceu com esse cara aqui. Ele foi perdoado da dívida dele. E quando alguém estava no vermelho com ele, ele não quis perdoar. Então essa palavra aqui é muito importante, irmãos, porque um ressentimento no nosso coração, uma amargura, isso gera, irmãos, assim, ó, um transtorno muito grande em todas as áreas da nossa vida. Pode gerar enfermidades, gera muitas coisas ruins na vida de uma pessoa que não perdoa. Estou falando aqui, talvez você está pensando assim, no dia a dia tem uns colegas que não são muito curados, tem outros que, enfim, mas às vezes pode entrar um ressentimento lá dentro da nossa casa, da nossa esposa, do nosso esposo, às vezes dentro da nossa casa. Você uma hora ficou ressentido com sua esposa, o seu esposo ficou ressentido com você, e você nunca pediu perdão para ela e nem para Deus. Isso gera não precisa ser gente estranha, às vezes pode ser do nosso lado. Amém, irmãos? Então, por isso que a gente tem que meditar nessa noite aqui. Essa palavra aqui, ela veio porque, que nem eu falei para vocês, o agir de Deus fica impedido quando alguém tem mágoa e ressentimento no coração. Tem um texto muito bom que eu gostaria de ler com os irmãos. Se você quiser abrir com nós lá, é lá no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Você está em Lucas, né? Vai para frente aí. Passa Efésios, aí logo para frente Gálatas, Efésios, Filipenses, aí vem o Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Bem mais no finalzinho da Bíblia, lá você vai achar o Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 12.
Amém? Então diz o texto aqui assim, fala assim, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos, pois, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém? Então, assim como Deus nos perdoa quando nós pedimos perdão, né? Quando nós pedimos perdão para Deus, o que Ele faz? No mesmo momento, né? O perdão é liberado, porque Deus é amor. Amém? Então, veja bem, aqui está falando que é para nós perdoarmos também as pessoas, assim como Deus tem nos perdoado. Tem um texto que fala, irmãos, que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então, veja bem, quando o Senhor Jesus falou dessa palavra aqui, e Ele tirou um tempo grande, tem outra passagem, irmãos, que fala. Tem outra passagem que fala, né, que o Pedro perguntou para ele quantas vezes nós deveríamos perdoar. Né, ele falou para o Pedro, até 70 vezes 7. Então, Deus não deu limite para o perdão. Então, e essa passagem ali que nós lemos no comecinho do culto aqui, foi Jesus que contou aquela passagem ali. Então, Jesus estava preocupado em deixar essas palavras para nós, para que o nosso coração não viesse se encher de ódio, amargura e ressentimento. Porque isso é uma arma poderosa para o diabo agir na nossa vida. Então, isso vai acontecer, o diabo vai investir. Quer ver se você teve um ressentimento no passado de alguém e você já perdoou. Mas o inimigo vai usar a situação de novo, vai usar uma situação semelhante para botar ódio, vai querer trabalhar e botar ódio no teu coração de novo. Isso só vai te trazer mal, só vai atrapalhar a tua vida. Então, eu sempre digo aqui, irmãos, o inimigo ele só pode agir na vida de um cristão quando alguém abre a porta. E quando alguém não perdoa aquela pessoa que ofendeu ela está abrindo uma porta para o inimigo agir ali. E é o que eu falei para você, gera angústia, gera muita perturbação na alma. Amém? Jesus foi bem claro, né, quando ele morreu na cruz, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, as pessoas, talvez você já até viu o filme, já leu na Bíblia também, quanto Jesus sofreu. José cantou aqui, por amor, sua vida entregou. Né? Quanto sofrimento ele passou até ir à cruz. E por trás daquele sofrimento estava quem? Estava o diabo. Porque quando ele foi à cruz, ele falou para Deus assim, Deus, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Então o mal usou as pessoas para levar Jesus, para judiar de Jesus, né? Só que Jesus foi sábio. Ele não deixou entrar a mágoa daquelas pessoas. Deus perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Essas pessoas estão sendo uma marionete na mão de quem? Do inimigo. Amém, irmãos? Então eu estou falando essa palavra aqui, como eu falei para você, nós somos humanos, né? E no dia a dia pode acontecer, né? Uma situação lá em casa mesmo, ou lá na família, até mesmo com o filho, né? Às vezes as pessoas ficam chateadas com os filhos, né? Deixam entrar uma mágoa e não perdoam, né? E isso faz um mal muito grande, né? Então é importante nós entender isso nessa noite, irmãos. Amém? Então, da mesma forma que Jesus nos perdoa, nós devemos perdoar. E se nós ofender alguém, nós devemos lá pedir perdão e fazer uma oração e pedir perdão para Jesus também. Ó, Jesus, pisei na bola, né? Não tratei bem aquela pessoa. Às vezes a ação nossa pode gerar um ódio no coração da outra pessoa. Então é hora de nós pedir perdão. Isso vale, irmãos, para estranho e para não estranho. Como eu falei para você, até lá dentro de casa, às vezes, com a esposa. Às vezes a gente fala algo que não deveria ter falado. A gente vai lá e acerta, ó. A Bíblia diz que não é para nós deixar o sol vir sobre nossa... não é para deixar as coisas passar para o outro dia, né? É para nós resolver na hora. Então, se você puder resolver na hora, ele já vai lá e resolve. Né? Não deixa o ódio e a amargura ficar no teu coração. Amém, irmãos? Isso é que nem eu falei para vocês. Às vezes as pessoas têm muitas coisas que não dão certo, elas não sabem o porquê.
E às vezes é só um, né? Tinha um outro, irmão, se eu for falar que tem vários casos de pessoas que a gente aconselhou, nós aconselhamos uma moça lá na igreja de Santo Antônio outra vez, e ela tinha ódio da mãe dela. Mas até então ela não sabia, olha só, como o diabo cega as pessoas. Ela ajudava a mãe dela, ia por tudo que é lugar com a mãe dela, precisava dela, ela ia limpar a casa para a mãe dela, era amiga da mãe dela. Só que num momento da vida dela, entrou um ódio por uma situação lá da mãe dela no coração dela. E ela, deprimida, oprimida, e não sabia o que era aquilo. Como eu falei para você, era uma outra também que procurou muitas igrejas para tentar resolver aquela angústia da alma. Quando nós conhecemos ela, a gente falou para ela assim, não, que tem algo errado aí, não está normal. Orava, era a mesma coisa que nada. Aquilo não saía, aquela angústia, aquele mal-estar. E aí quando a gente foi conversar com ela, ela relatou. Daí eu perguntei, aí a presença de Deus estava junto ali e falou, não, na verdade, eu uma vez entrou um ressentimento da minha mãe e eu nunca acertei isso. E ali o diabo estava entrando e trazendo aquele mal-estar. E aí, claro, não que as outras igrejas que ela for não eram igreja de Deus, não estou dizendo isso. Eles oravam por ela, como eu orei por ela, nada aconteceu. Só aconteceu quando ela tirou a amargura e o ressentimento do coração. Daí ela ficou bem. Então uma coisa parece tão simples, né, irmãos, mas atrapalha muito a vida das pessoas. Então hoje nós vamos fazer uma oração em cima disso, né? Pedir para que Deus venha limpar o nosso coração. Se você ofender alguém, pede perdão para Jesus. Ó, Jesus, realmente, às vezes eu não sou bem com meu colega lá, com a minha esposa, enfim, não sei. Né? Nós podemos acertar isso. E se você está bem espiritualmente, né? Vamos orar para que Deus venha te fortalecer. A Bíblia diz que é para nós vigiar e orar, para não cair em tentação, porque lá na frente o inimigo pode criar uma situação nessa área da tua vida e tentar tirar a tua paz. E, irmão, não dá para dizer, um amargura, um ressentimento, uma coisa parece tão simples, né? Mas é onde atrapalha muito a vida das pessoas. Como eu falei antes, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que não têm paz, tem pessoas que têm medo, enfim, tem pessoas que têm problemas financeiros, tem pessoas que têm câncer. Já falei uma vez aqui, né? Uma pessoa que eu orei que tinha um câncer no útero e ela não perdoou o pai dela, que o pai dela tentou abusar dela. Acho que eu comentei aqui um tempo atrás. E ela estava com câncer. Vontade de sumir no mundo. Ela disse assim, vontade de sumir no mundo. E tudo aquilo era por causa de um ódio no coração. Talvez quantas pessoas a gente vê aí andando na rua e não é por causa de um problema desse. E ela disse assim, eu tinha vontade de sumir. No momento que a gente orou só em cima disso. Ela contou a história dela, que o pai dela tentou abusar dela. Quando ela liberou o perdão, foi embora câncer, foi embora toda aquela peso, aquela opressão. Então o que faz um ódio e uma amargura, né, irmão? Por isso que é importante. Por isso que Jesus insistiu com isso. Para nós não deixar nada, criar nada no nosso coração a respeito disso. Amém? Então essa palavra aqui, irmãos, hoje ela veio para mim, vigiar, e veio para você, né? E para essa pessoa que está nos assistindo aqui, talvez está com um problema semelhante aqui, talvez tenha ódio no coração, né? E não perdoou, né? E nessa noite Deus está mostrando que muitos problemas podem ser resolvidos quando a gente tira isso do coração. Amém, irmãos? Então, se eu fosse parar aqui e ficar aqui contando para vocês de casos, de problemas, de enfermidade, e essa mulher que eu falei para você que tinha ódio do pai dela, ela tinha câncer no útero. Então, se eu fosse ficar aqui falando, tem muitas situações aí que nós já oramos e a maioria do problema é isso, é falta de liberar perdão. Ama Deus de toda a tua força, nós falamos a semana passada aqui, né? E o segundo mandamento, Jesus reduziu os 10, né, em 2. Ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse aí cumpre toda a lei, Jesus falou. Amém, irmãos? Então eu vou pedir para a Márcia ungir com óleo aqui. E aí nós vamos fazer uma oração aqui, amém? Vamos fazer a oração que Jesus falou ali, ó, vamos perdoar do mais íntimo do nosso coração, amém? Como eu falei para você, às vezes é lá em casa, às vezes com a esposa, com o esposo, às vezes é coisinha pouca lá, mas um inimigo entrou. E a Bíblia diz, irmãos, que não é para nós ter nenhuma raiz de amargura no coração. Amém?
Então nós vamos unir a nossa fé e vamos orar aqui. Vamos ser sinceros, vamos falar com Jesus, vamos abrir o nosso coração para Jesus aqui, amém? Você vai ver que quantas coisas vão mudar, e se você tem alguma coisa de qualquer pessoa, você vai ver que as coisas vão mudar. E se você não tem, Deus está te alertando para que lá na frente você não venha cair nesse engano, nesse erro aí. Se errar, pede perdão, não deixa a coisa seguir em frente sem pedir perdão. Para Deus e depois, se você puder pedir para a pessoa, você pede. Senão, tranquilo. Amém? Olha só, então nós vamos ficar de pé, irmãos. Amém? Nós vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração aqui. Você vai falar com Jesus aí, você vai repetir uma oração comigo e depois você vai fazer a tua oração. Realmente, Jesus, eu tenho realmente algo, irmãos, olha só, mas já faz 20 anos, não importa, essa moça que eu orei lá, que tinha ódio da mãe dela, fazia muito tempo. O tempo não libera perdão, o que libera perdão é nós orar, reconhecer diante de Deus, isso libera. Agora, pode passar 20, 25 anos, se a pessoa não liberar o perdão, o mal está ali. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer uma oração juntos aqui. Você fecha os seus olhos, você repete uma oração comigo e depois você fala com Jesus aí, amém? Então, fala assim, Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu reconheço toda a palavra que foi lida, veio do Senhor. Jesus, eu quero aqui nessa noite te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Me perdoa, me purifica com o teu sangue. Jesus, tira de mim todo o ódio, toda amargura, todo ressentimento que entrou no meu coração de qualquer pessoa. Eu quero que o Senhor me perdoe e me lave com o teu sangue. Jesus, todas as pessoas que eu ofendi até aqui, eu quero que o Senhor me perdoe e me purifica com o teu sangue e me faz livre de toda e qualquer atadura. Que o teu Espírito Santo venha me alertar cada vez que criar uma situação de ódio e amargura. Que o Senhor venha me abrir o entendimento. Eu glorifico o teu nome e eu te agradeço. Amém. Amém? Eu vou fazer uma oração por você aqui e você pode falar com Jesus aí, Coloca diante do Senhor Jesus, eu fiquei com ressentimento da minha esposa, Jesus, tenha misericórdia de mim, abençoa a vida dela, me perdoa. E depois você acerta com ela lá em casa, ou vice-versa, A esposa que ficou chateada com o esposo aí, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministrei, Pai, aqui, Deus, a Tua palavra nessa noite. E essa palavra, ela veio para nos ajudar aqui. Essa palavra veio, eu creio, Pai, para nos fazer livre de toda amarra, de toda atadura. Essa pessoa que nos assiste aqui através do Facebook, da mesma forma. Então, meu Pai, essa pessoa está fazendo uma oração. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, não sei da vida de ninguém, nem me importa conhecer a vida de ninguém. Mas essa palavra, eu creio, Pai, que veio para ajudar pessoas aqui nessa noite. Então faz essa pessoa livre, Pai, de toda e qualquer atadura na alma dela. Todo e qualquer ressentimento que entrou, meu Pai, toda e qualquer amargura de qualquer pessoa.
Faz ela livre aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Faz ela livre de toda acusação do diabo, Deus, diante de Ti. Talvez essa pessoa não sabe porque as coisas não funcionam bem. Está faltando liberar esse perdão. Então que nessa noite essa pessoa venha ser livre aqui, Pai, de toda amarra, de todo espírito de ódio, amargura e ressentimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Eu enfrento, Pai, todos esses espíritos que essa pessoa rejeitou aqui nessa noite. Eu amarro você, demônio, do ódio, da amargura e do ressentimento. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro vocês, eu arranco vocês da alma dessa pessoa, porque ela rejeitou vocês aqui, vocês não podem permanecer. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai! Vão embora agora. Sai! Soltem a alma dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Saiam daí com toda amargura, com todo ressentimento, com todo mal, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, tudo que estava trancando a vida dessa pessoa, meu Pai, todo o mal que tinha vindo sobre essa pessoa por falta de perdão, eu amarro todos esses males agora, todos esses espíritos geradores de opressão, de angústia na alma, vocês são amarrados agora. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora da alma dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito devorador que até aqui trancou as finanças dessa pessoa, eu amarro você, demônio. Em nome do Senhor Jesus, sai, vão embora agora. Todo espírito de enfermidade que estava agindo por falta de perdão, eu amarro você, demônio, espírito de enfermidade, do alto da cabeça até os pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai! Vão embora daí com essas enfermidades. Em nome de Jesus, sai! Vão embora do corpo dela agora. E da alma também. Sai fora agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal, meu Pai, todo mal que entrou, Senhor, por falta de perdão, do alto da cabeça até os pés, seja o mal que for, é amarrado aqui agora. Todo atrapalho do inferno eu amarro. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora do caminho dela agora. Meu Pai, faz todos livres aqui nessa noite. Abençoa, meu Pai, a vida dessa pessoa. No lugar daquela angústia, Pai, daquela inquietude da alma, vem a Tua paz. Vem o Teu Espírito Santo, vem a Tua presença na alma dela. Faz a alma dela livre aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aquelas forças do inferno que foram invocadas contra essa pessoa, eu amarro, eu neutralizo toda a ação do inferno agora. Desfaço todo o encantamento. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Toda perturbação, meu Pai, por falta de perdão na madrugada, toda insônia, todo mal da madrugada é amarrado aqui agora, do alto da cabeça aos pés. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Faz todos livres aqui, meu Pai. O Senhor está aqui, meu Senhor Jesus. Passa aqui em casa, na vida dessa pessoa que nos assiste. E arranca, Senhor Jesus, tudo que não vem de Ti. Age, Senhor Jesus, e tira tudo que atrapalha a vida dessa pessoa. Vai passando, Senhor Jesus, de vida em vida, vai tirando, vai arrancando tudo que não vem de Ti. E abençoa essa pessoa em todas as áreas, meu Pai, da vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo, Pai, cresça sobre a vida dessa pessoa nessa noite. Essa palavra veio para nos alertar também, Pai, para não deixarmos nenhum mal entrar no nosso coração. Então nós Te glorificamos,
te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Meu Pai, abençoa a semana de todos aqui, Senhor. Abençoa cada dia dessa nova